Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem negociações para repatriar jogador formado no Flamengo. Você vai lembrar dele, Matheus França, atacante de 21 anos de idade, chegou a ser titular do Fla na temporada de 2023, quando foi vendido para o Crystal Palace, então, de John Textor. Operação de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que dores nas costas e lesões também na coxa impediram que o atleta performasse e tivesse papel de destaque no Crystal Palace. Recentemente, no final de semana passado, Crystal Palace disputou uma final de Supercopa lá na Inglaterra e o Matheus nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O Crystal Palace acabou se sagrando campeão em cima do Liverpool. Diante desse cenário, o Cruzeiro procurou os representantes do Matheus França e abriu negociações para um empréstimo de uma temporada. O Crystal Palace não coloca obstáculos, mas agora quer entender as condições do negócio para eventualmente formalizar um empréstimo com opção de compra. Jogador que desde que foi contratado no Crystal Palace há 2 temporadas, disputou apenas 19 jogos com 1 gol e 1 assistência. Sobre Sinisterra, o atacante colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, negociação avançada. A expectativa do Cruzeiro é de que o Sinisterra possa ser anunciado ainda nessa semana. Cirilo, você tocou num assunto importante, que é o Cruzeiro no mercado, a procura de reforços, buscando e fazendo monitoramento também de algumas situações e oportunidades. Hoje, a informação até do GE que o Cruzeiro teria recebido na verdade, isso é muito normal, né? Os empresários, eles passam os nomes, né? Então, um nome que foi passado ao Cruzeiro foi do Matheus França, ex-Flamengo, hoje está no Crystal Palace e o clube inglês não queria, no momento até, negociar o jogador em definitivo. Essa matéria está no nosso itatiaisport.com.br do Lucas Barbosa. E aí, ele atrai também o olhar de vários clubes, né? Vários clubes estão, de alguma forma, monitorando esse jogador, que tem aí um futuro promissor. 21 anos apenas, né? Surgiu como uma joia na base do time rubro-negro. Matheus França poderia ser emprestado até para buscar mais minutagem. E, apurando melhor esse caso, buscando mais detalhes desse caso, Cirilo, o salário dele está fora do padrão que o Cruzeiro tem como um salário bom e pertinente. Esse é o primeiro ponto. O Cruzeiro não vai sair das condições que ele tem como inegociáveis por jogador algum. Tem um salário muito alto, foi oferecido, seria um molde de empréstimo inicialmente, mas realmente está fora dos padrões do Cruzeiro. Esse é o grande problema. Então é mais um jogador que tem o futuro, tem a característica que o Cruzeiro quer, a todo lado de campo, é rapidinho, quebra a linha, vitória pessoal, tem tudo. Só que na hora que vai olhar o salário do rapaz, é um salário bem daqueles mais rechonchudos. Essa é a verdade. Se vai contratar jogador que recebe em Libra, tem essas questões. Tem essas também. questões. Ontem nós falamos de um que tá lá, né? O Sinisterra, que é um jogador também que está recebendo em Libra. E esse outro que hoje foi oferecido ao Cruzeiro, também no mesmo perfil. Fato é, o Panzi, que o treinador já falou em algumas oportunidades que quer contratação e elas ainda não chegaram, né? O Leonardo Jardim ele nunca escondeu de algumas necessidades no elenco. Ele até citou característica e encaixa bem com aquilo que a gente já vinha falando aqui na Itatiaia. E isso não é ficar cobrando a diretoria, é porque está claro para todo mundo. Alguns jogos mostraram essa necessidade que o elenco do Cruzeiro tem por um jogador com esse tipo de característica. E o Matheus, ele faz até o centro também, né? Joga como um ponta de lança, mas assim, é o que falou o Pansieri. Esse tipo de negociação não é simples, nem a do Sinisterra, né? Que viria por empréstimo, um cara que quer jogar a Copa do Mundo, precisa de mais minutos. Esse sim faz o lado de campo, o lado esquerdo, é destro, é jogador de seleção, seria um ótimo reforço, chegar para ser titular e provavelmente diminuiria também os seus vencimentos mensais para jogar no Brasil e para ter mais minutos. Mas que bom, o Cruzeiro está se movimentando, está buscando, está tentando ser criativo. E tá tentando tirar jogador da Premier League, né? Que é a principal liga do futebol mundial. Jogadores que têm qualidade, mas que precisam, nesse momento, de mais espaço. E no Cruzeiro encontrariam mais espaço. Emerson Pansieri. E aí o Cruzeiro, então... Vamos colocar essa história do Sinisterra, né? O Luiz colombiano.
O Cruzeiro, 26 anos que tem esse jogador. O Cruzeiro, ontem, na entrevista do Pedro Júnior, lá na sede da CBF, ele, em momento algum, disse que não era esse nome, só que ele também não deixou evidente que o jogador estava próximo ao Cruzeiro, né, na fala dele. E aí eu fui buscar mais alguns detalhes também dessa história toda, até para embasar um pouco do que disse o nosso Du sobre o Cruzeiro ir ao mercado inglês para buscar um jogador de lá. Cirilo, não é uma contratação tão fácil assim, por alguns fatores importantes. O Cruzeiro tem o lado da confiança financeira, o jogador sabe que tem aí um treinador que tem seu lado, né, europeu, de trabalho, isso também facilita, a adaptação poderia ser mais fácil, ele é equatoriano também, então seria América, mas pega algumas coisas contratuais. Então isso tá pegando. Então não dá para dizer, tá chegando, a mala tá pronta e vamos nessa. Não é assim. Emerson Pansieri. Para falar, Cirilo, de um assunto que até tocávamos agora né, e trazíamos essa informação para a turma do intervalo interativo, falando no radinho também. Matheus Gonçalves, buscando algumas fontes, algumas pessoas, essa situação aí não tá para acontecer, não. Não tá para acontecer, não. Outro ponto, Rodriguinho. Rodriguinho foi emprestado, hoje anunciado de forma oficial pelo Ceará. Esse jogador fica emprestado até o fim da temporada, não foi com passe fixado. A ideia é dar minutagem, que ele possa jogar, que ele possa atuar e no início do ano que vem ele participar do grupo do Cruzeiro. Essa é a ideia, inclusive dada pelo próprio mister Leonardo Jardim. O Cruzeiro voltou aos trabalhos hoje à tarde, foi um trabalho em campo com parte do grupo e atletas com maior desgaste, vamos colocar assim, de sequência de jogos, fizeram os famosos trabalhos físicos. Cirilo. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV, nesta quarta-feira de reapresentação, hein? Cruzeiro voltando aos trabalhos na Toca da Raposa 2, iniciando a preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol na segunda-feira. E aí o Cruzeiro vai para este compromisso para recuperar os pontos perdidos diante da equipe do Santos. E aí, lembrando que para esse compromisso são 3 desfalques, né? O Christian, o Romero e o Kaique, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo, mas o Leonardo Jardim tem muito tempo ainda para pensar nesse jogo. O Cruzeiro que só voltou hoje e fez o primeiro treinamento. E aí, o que acontece? O time vai aí ter muita atividade ainda para o Leonardo Jardim preparar a melhor formação com essas 3 alterações, pelo menos. E vamos acompanhar, né, como que isso vai acontecer. A viagem é somente no domingo. Sobre o treinamento de hoje, o Cruzeiro fez um trabalho em campo com parte do grupo e atletas com um maior desgaste da sequência fizeram treinos físicos. E os garotos da seleção sub-20, eles vão ficar para jogar a partida contra o Palmeiras de sexta-feira. O goleiro Otávio, o volante Murilo e o atacante Kenji. E o Cruzeiro vai estar com um time aí bem forte para buscar esta vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Enquanto isso, a diretoria continua trabalhando em busca dos reforços. Todo mundo tem perguntado, aquela ansiedade natural, né, sobre a questão de Luiz Sinisterra, jogador do Bournemouth da Inglaterra, mas tudo aquilo que a gente trouxe, a informação é que se mantém. Claro que uma negociação avançada, ela não está fechada e ela precisa de muitos termos, né? Não é uma contratação simples, né, pessoal? Convenhamos, o Cruzeiro está aí para tirar um jogador da principal liga do mundo, então tem todo um trabalho de convencimento, questão de valores, de proposta, isso tudo já foi definido, né? Mas claro que tem toda a parte burocrática também para ser definida. O Luiz Sinisterra, todo mundo sabe, ele vem aí de um histórico recente de algumas lesões musculares, então terá questão de exames, tudo isso faz parte de um grande negócio, né, que o Cruzeiro
tem aí bem encaminhado para a vinda do atleta. Mas enquanto não tiver tudo no papel, autorização do clube para viagem, as coisas não vão ficar ao ponto de ser anunciado oficialmente, né? O que todo mundo vem cobrando. Então, o que a gente trouxe ontem era o avanço nestes termos, né? Chegar num denominador comum de todas as cifras, de valores para o clube inglês, de questão salarial, de luvas, de comissão e por aí vai. Então, tem conversas ainda em andamento, mas a expectativa das partes é que o desfecho ele aconteça nos próximos dias, para que o atleta possa viajar, deixar a Inglaterra e chegar a Belo Horizonte. O Cruzeiro trabalhando também em outras frentes. Uma frente que o Cruzeiro não está trabalhando, e a gente pode trazer aqui, é a do Matheus Gonçalves. Essa história voltou a acontecer nos bastidores aí, muita informação circulando nesse sentido, mas a informação que a gente tem é que desde aquele momento em que o presidente do Flamengo roeu a corda com o Pedro Lourenço, com a diretoria do Cruzeiro, não teve mais contato entre os clubes e, portanto, uma operação que não será retomada, por causa de que tudo estava acertado e o Flamengo mudou de última hora. Então, vamos aguardar, mas acho pouco provável de que isso seja retomado. O atleta não vem sendo aproveitado lá, mas se o Flamengo definiu que não iria vender naquele momento, porque o Cruzeiro era um candidato ao título, então não faz sentido. O Cruzeiro ainda está ali na briga com o Flamengo, né? Muito próximo, então não vejo essa história sendo retomada, a não ser que o presidente do Flamengo aí entrasse em contato, se desculpasse e mantivesse o que estava acordado lá, o que eu acho que dificilmente iria acontecer. Então, só para contextualizar, não teve uma nova conversa entre as diretorias. É fato que o Cruzeiro vem buscando aí um outro nome, né? A ideia é ter Luiz Sinisterra e mais um nome para reforçar o ataque a pedido do técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.